Boa noite. Eu não me ouvi aí, voltei aqui. Dizer da nossa alegria, é sempre muito bom estarmos nesta casa, que nos acolhe com tanto carinho, né? Com tanto amor. E o meu coração fica de veras feliz por a gente estar em meio a uma festa que é uma festa de tanto tumulto, de tanta turbulência, e nós estamos aqui, escolhemos estar aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina libertadora, que é a doutrina dos Espíritos. Isso aquece os nossos corações, fortalece as vibrações de amor e, principalmente, nos conecta com a espiritualidade que está fazendo a diferença nesse momento no planeta. Então já começa por aqui a missão nossa, né? Mulheres e homens com a missão de manter a vibração de amor do planeta cada vez mais elevada, cada vez mais conectada à nossa necessidade primeira, que é a da felicidade. Porque nós seremos anjos um dia, como espíritos eternos, estaremos aí com toda certeza, galgando esse patamar. E a gente trouxe nessa reflexão, quando a gente fala de papel da mulher na sociedade, aqui a gente quer deixar claro que nós estamos falando sobre o ponto de vista da doutrina libertadora, que é o Espiritismo, no sentido de que nós somos, primeiro, almas eternas, e estamos, por vezes, encarnados em corpos materiais. E estando em corpos materiais, em planetas de prova e expiação, segundo a doutrina espírita, nós ocupamos corpos masculinos ou corpos femininos, dada a nossa necessidade e o processo que vem para que a gente cumpra, né, dentro dessa missão grandiosa que é a oportunidade que Deus nos dá da reencarnação. Então a gente fez aqui um material que é baseado basicamente em um livro dos Espíritos, mas nós também recorremos à Revista Espírita e ainda a Joana de Ângeles, a Leon Denis. Então é um apanhado de informações doutrinárias que vão nos permitir refletir sobre o nosso papel como um todo. E quando eu venho falar numa tribuna a respeito de nós mulheres, eu gosto sempre de deixar claro que não há diferença nenhuma, até porque isso é questão do Livro dos Espíritos também, entre nós, homens e mulheres, pela lei divina, pela lei natural. Há as necessidades momentâneas e há, sim, missões determinadas de acordo com o corpo que a gente ocupa. Mas a diferença, para mim, é tão confortante falar sobre as mulheres nessa semana, de tamanha importância para nós, sociedade, né, que estamos num processo de evolução moral, quanto será na oportunidade de falar dos nossos queridos irmãos que estão ocupando os corpos masculinos hoje também. Então, essa ideia do papel da mulher na sociedade, ela tem que nos remeter, quando nós estamos do ponto de vista doutrinário, ao papel de todos nós, porque é um conjunto de coisas que foram organizadas perfeitamente pelo nosso Criador, que é Deus. E a doutrina espírita deixa isso muito claro. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 202, Kardec, ele afirma que, ele faz um comentário pessoal nessa questão, e ele afirma que os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo. Disso a gente já sabe, não é? A gente pode até não entender, porque a gente só se vê nas formas. E aí, quando a gente desencarna, a gente vai se deparar com essa realidade. Então, nós somos sem sexo enquanto espíritos, mas estamos ocupando corpos que, por vezes, são femininos, por vezes masculinos.
visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cumpre a nós progredir em todas as etapas, né, desse processo de evolução. E cada sexo, com cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiências. Então, a diferença que tem nessa ocupação de corpos masculinos ou femininos é única e exclusivamente para que haja uma adequação às necessidades da criação divina. Porque a lei de reprodução é o que faz com que nós estejamos esse número de pessoas hoje encarnadas no planeta, e até hoje a gente ainda não viu nenhum homem parir filhos, né, mesmo com toda a evolução das ciências. Então, para reencarnar um espírito, se faz necessário que um corpo feminino o gere aqui na matéria para que ele possa se manifestar. Todos nós nascemos de uma mulher, né? Aquele que só como homem encarnasse, diz Kardec, só saberia o que sabem os homens. E aí a gente avalia isso facilmente, né? Porque aqui na convivência a gente até aprende algumas coisas. Vou falar da minha época, porque eu sou de 63, então eu posso falar da minha época que está distante de muita gente aqui. E na minha época a gente falava assim, isso é tarefa de homem e isso é tarefa de mulher, ou coisa de mulher, coisa de homem. Interessante isso, né? Olha a diferença que a gente fazia naquela sociedade, naquela época. Depois a gente foi vendo que os dois atuando em comum acordo, vamos melhorando consideravelmente todas as questões sociais. E principalmente quando nós formamos os núcleos familiares para trazermos a esta encarnação espíritos como nós que precisamos passar pela oportunidade da reencarnação. Imagina se a gente não tivesse tido as nossas mães que tivessem se comprometido com Deus para que nós estivéssemos aqui hoje, não é? Então, dentro desse processo, que a gente entenda que não há diferenças, mas que há sim, por conta dessa forma física, das questões biológicas, a necessidade que nós passemos por um e por outro momento ao longo dos nossos processos de evolução. Então, essa resposta não deixa margem a qualquer dúvida quanto à necessidade de o espírito encarnar ora em corpo masculino, ora em corpo feminino, diante das provas pelas quais tem de passar, uma vez que precisa progredir em tudo, ele repete, razão pela qual a aquisição da experiência em cada novo corpo físico é de considerável importância. Então, hoje a gente diz assim, às vezes, né, reclamando dos companheiros ou das companheiras, a gente diz, mas eu estou com toda a responsabilidade. Fulano, é muito fácil ser pai, ou é muito fácil ser mãe quando é o pai que acolhe mais, que cuida, né? É muito fácil ser mãe desse jeito. E, na verdade, a gente não tinha que ter esse empecilho no relacionamento. Por quê? Porque dessa vez a gente está tendo a condição de ser mãe e ele de ser pai. Mas é missão. Tanto a paternidade como a maternidade está no livro dos Espíritos, que é missão dos dois. E não necessariamente que o que a gente confunde muito é isso, que as coisas que se façam em ocupando uma dessas posições sejam exatamente iguais. Porque as características físicas, elas já nos oportunizam movimentos diferenciados. A mulher, em geral, tem esse potencial de sensibilidade, de acolhimento. Aí a gente diz assim, se homem tivesse filho, a humanidade ia demorar, né? De progredir, porque passando pela dor de ter um filho, o homem provavelmente não arriscaria uma segunda, uma terceira, uma décima, uma vigésima, como há mulheres que fazem isso, né? É engano nosso, porque nesse estágio que ele está, não há necessidade.
mas há necessidade nossa. Mas em um outro momento, que foi anterior ou será posterior, ele vai passar como espírito pela mesma oportunidade, né? Então, como a gente precisa de avançar na senda do progresso rumo a Deus, cumpre não perder de vista o especial papel do espírito encarnado como mulher. Por isso que a gente colocou o papel da mulher, porque aí é outra coisa diferente. A missão é dos dois, homens e mulheres. O papel de cada um dentro do contexto que a gente está vivendo. E aí Leon Denis registrou que que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposo, mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. Então, qualquer momento em que uma sociedade exclui, rejeita, dá menor valor a qualquer que seja dos seus seres encarnados em qualquer dos corpos, essa sociedade, por ela mesma, ela vai se denegrindo, se desmotivando. E aumentando as diferenças, aumenta também as disputas, as competições e os desajustes. Então, ele diz ainda, Leon Denis, que a mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Leon Denis fala isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Foi editado pela FEB, essa pesquisa minha aqui foi do ano de 2000. Então, dentro das funções da mulher, né? Se a gente comparar o texto que eu acabei de ler com o Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 9, onde fala da lei de igualdade dos direitos do homem e da mulher, a pergunta 821, Kardec faz assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? É interessante a gente observar que Kardec, um estudioso por excelência, dentro de um contexto social, nós vamos lembrar aqui que, na época de Kardec, era discutido na sociedade se a mulher tinha alma ou não. Olha como é que era o atraso no entendimento das nossas funções. Aí Kardec vai lá para os espíritos e diz assim: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Porque ele queria saber cadê a diferença. Já que ele já sabia que nós espíritos somos todos iguais, criados por Deus, simples e ignorantes para o progresso. E aí, os espíritos vão nos responder a essa pergunta de Kardec, que sim, é maior até que a dos homens. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Para a gente ver que essa função não é de superioridade. Essa função da mulher, ou do espírito encarnado enquanto corpo feminino, é de conselheira, de companheira. A mulher recebe o filho no seu ventre antes do homem, depois ela entrega para o homem, mas ele já é pai, porque há um compromisso que antecedeu esse processo todo, esse reencarne. E aí, se a gente recebe primeiro o filho, dá para imaginar que a nossa responsabilidade sobre esse ser reencarnante, sobre essa alma que vem para evoluir, nesse momento, está maior. Por quê? Porque pela gente, a gente decide se ele nasce ou se ele não nasce, não é assim? A gente pode decidir não gerar o filho. Olha o compromisso. Depois, mesmo pela interferência daquele que é o pai biológico, a gente pode dizer sim a esse nascimento, mesmo que ele não concorde, que ele não queira que aconteça. Então, continua nas nossas mãos
essa responsabilidade. Depois, a gente vai sofrer toda uma movimentação orgânica, um diferencial físico e psicológico no processo de gestação. Então, requer de nós, mulheres, maior atenção a nós mesmos, ao nosso corpo físico e ao serzinho, que é uma alma reencarnante. Para que nós nos alinhemos a essas necessidades, nós precisamos estar um pouco melhor na vibração psíquica. Porque vem as interferências, até pela própria chegada desse espírito reencarnante, que vão abalar às vezes a estrutura do casal, da família como um todo, ou que vão unir muito mais esse grupo familiar. São os dois casos que a gente tem. E aí, na lei de igualdade, aquele mesmo capítulo que a gente estava falando, a questão 822A, Kardec pergunta aos espíritos: sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Lá vai ele de novo, né? Olha a altura desse pensamento de investigador. Estava se discutindo se a mulher tinha alma ou não. Ele já estava querendo saber dos espíritos da igualdade e se a legislação humana deveria seguir. Porque isso se faria necessário, uma vez que a discussão era ainda se a mulher era uma pessoa, ou um ser, uma alma, ou o quê, né? Porque havia uma definição terrível naquele tempo, que a mulher era para servir ao homem. Então, questionamentos que borbulham na sociedade até hoje, mas que os espíritos vêm nos responder que, em relação aos direitos de igualdade dos homens e das mulheres, eles vão responder claramente: de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado. Essa questão tem uma resposta bem extensa. A gente reportou essa primeira parte dela, porque é a que precisamos para que nós nos orientemos nessa reflexão que a gente está fazendo. Se os direitos são iguais, mas as funções não, então nós que estamos reencarnados como mulheres precisamos estar atentas quais são essas funções para desenvolvermos essas competências e habilidades. Porque a gente já traz uma condição muito especial pelo fato de estar no corpo feminino. É tudo diferente. A gente quer que seja igual quando a gente olha, e nunca vai ser. A estrutura do corpo feminino, a estrutura biológica do corpo masculino, já faz toda a diferença para nós. E isso não tem que separar homens e mulheres, porque a mulher cabe funções muito mais maternais, de uma sensibilidade um pouco maior no momento que se reencarna como mulher, e aos homens cabem outras funções, das quais a nossa sociedade vem trazendo aquela de ser o ordenador da lei dentro da família, né? Porque quantas são as famílias que nós vemos os filhos fazem, eu vou falar um termo lá do meu Nordeste, gato e sapato das mães. Isso quer dizer o quê? Desdenham, não obedecem, não fazem o que elas pedem e tal. E o pai chega, porque ele fica um pouco mais distante ao longo dos dias por conta do trabalho, que requer mais esse espaço. Quando ele volta, parece que a autoridade dele é maior que a da mãe. E no passado bem recente, as mães que estavam ali mais na lida com os filhos, elas diziam para os próprios filhos: eu sou desse tempo, olha, quando o seu pai chegar, aí vai ser diferente a história. Nada que vai impedir do pai ter amorosidade
ter companheirismo com os filhos, ser aquela pessoa conscienciosa, né? Mas é da natureza da mulher ter mais esses cuidados, porque é ela que gera no seu ventre. Então, a sensação é que uma outra pessoa que a gente gerou é parte de nós. Agora a gente viu uma apresentação lindíssima, uma mãe e um filho, né? Uma bênção isso. E a gente vê o filho bem maior que aquela mãe, e a gente olha assim, nossa, ela desse tamanho, esse filho desse tamanho, não é assim? Olha o potencial desse amor. E esse filho cresce, e para nós, cresce. Eu tenho 61 anos, meu pai 88. Ele diz assim, essa aqui é a minha menina, até hoje. Nunca vai deixar de ser. Por mais idade que a gente tenha, por mais oportunidades, por mais que a gente tenha galgado posições na vida terrena, vamos continuar a ser esses filhos, principalmente do ponto de vista da mãe. Nas escolas, eu sou da área da educação, hoje já aposentada, mas nas escolas a gente fala sempre, mãe estraga os filhos. E a avó piora um pouquinho, porque a avó, ela mima o tempo todo. E ela não acha que a educação da mãe está correta, que é a filha dela muitas das vezes. Então ela vai passando a mão, a mãe dá uma observação ali, não pode fazer isso, a avó diz, não, só enquanto sua mãe sair você pode. Então é dupla, né, essa função da mulher, mãe, avó, e hoje a gente vê na sociedade avós que são verdadeiras mães, porque ficam com os netos. E hoje os aposentados sabem disso, né? Os avós, os dois, levando, trazendo para as atividades físicas, para a escola, para as atividades na casa espírita, né? Os netos, por conta dos avós. Então, quando nós falamos dessa lei de igualdade, a gente precisa entender que do ponto de vista doutrinário, ou seja, do ponto de vista do que nós somos realmente, que somos espíritos eternos, as leis, elas têm que atender aos dois. Por quê? Porque nós somos uma mesma humanidade. Todos nós somos filhos de Deus. E a gente precisa também fazer uma reflexão da nossa postura hoje em relação a essas leis. Outro dia eu ouvi uma fala de uma pessoa que é da doutrina espírita, mas ele estava meio angustiado porque a mulher do filho processou o filho dele. E numa separação. E ele disse assim, tem que ter tanto cuidado hoje, porque a palavra da mulher é muito forte e é muito levada em consideração. E me deu uma dor assim, no meu coração da gente chegar numa situação dessa, porque não é porque a mulher que tem que a voz ser maior, é porque é um ser humano. Ser humano é tanto o homem como a mulher. Espírito criado por Deus são os dois. Cadê a nossa sensibilidade em relação a amar o próximo como a nós mesmos, que é o pedido que Jesus faz a nós, quando da sua vida aqui, trazendo a lei de amor. A lei de Deus, a lei natural, a lei divina, ela é lei de justiça, de amor e de caridade. Então essa justiça, ela não pode ultrapassar a lei de amor e caridade. Como é que nós estamos nos comportando enquanto estamos encarnados como mulheres em relação a esses direitos legais? Porque se a gente estiver querendo se dar bem em relação a esses direitos, ou se vitimizando, haverá um momento em que nós voltaremos a reencarnar em corpos masculinos. Como também os homens que estejam se apropriando, né, da lei com essa questão de ter a vantagem, vão também ocupar um corpo feminino, estar na mesma condição. Até quando nós vamos precisar reencarnar, trocando de posições para ajustar o que é base do Evangelho de Jesus e da proposta de Jesus quando diz qual é o maior mandamento da lei.
que cita o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é igual ao primeiro, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque Jesus estava falando de vida sempre. Então, amar a nós mesmos é amar o Espírito Eterno que somos nós, independente do sexo que nós estejamos ocupando na reencarnação. Porque o outro também é uma alma. Nesse momento da contenda aqui no plano físico, as diferenças vão fazer com que o desamor e não o amor ao próximo nos levem, às vezes, a fazer acusações injustas, a se posicionar de maneira que a gente pode ter muitos prejuízos. O prejuízo que a gente pode levar para um dos nossos irmãos agora, no futuro bem próximo, seremos nós os que teremos que nos ajustar com ele. Porque a lei é de justiça, de amor e de caridade. E a lei de Deus funciona exatamente nessa mesma proporção. A nossa ainda não, mas um dia será. Então, nós vamos falar também das ocupações e das missões dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos. Na questão 558, Kardec vai perguntar: alguma outra coisa incumbe aos Espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? Olha só, o que ele está perguntando. Tem mais alguma coisa que é tão importante quanto se melhorar pessoalmente numa encarnação? E os Espíritos vão dizer que sim, que a gente concorre também para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua. A vida do espírito é a vida do espírito, né? Ou em espírito. Mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Hoje, as áreas do conhecimento humano, a psicologia, a psicanálise, os psicoterapeutas, os psiquiatras, pediatras e todos os que estão envolvidos nessas áreas do conhecimento humano, no que diz respeito à nossa sensibilidade do sentimento mesmo, estão se ocupando de traçar para nós mesmos qual é o objetivo da nossa vida e quais as necessidades que a gente tem enquanto está vivendo essa vida. Por isso que os Espíritos vão dizer que quando nós estamos desprovidos do corpo físico, vai cessar a fadiga corporal, por exemplo. E também as angústias das necessidades. Porque o que nos tem feito sair do nosso objetivo ou nos perturbar são essas necessidades que nós estamos priorizando. Quando há prioridade da encarnação, é o quê? É atender a essa harmonia do universo, sendo pacíficos e pacificando. Porque ninguém atende a harmonia do universo com discórdia. Precisa ser a lei de amor. Agora, nesse momento, a gente pode avaliar a necessidade que o planeta tem de que nós estejamos num nível de equilíbrio que permita a nós próprios estarmos bem conosco mesmo, independente do que está acontecendo lá fora. A gente escolheu estar aqui, eu falei isso no primeiro momento. Muitos dos nossos irmãos escolheram tantas outras opções. Portanto, nós dissemos não a muito mais coisa quando dizemos um sim estando aqui. É uma escolha que a gente faz. E é essa escolha que vai fazer o diferencial. Porque aí a gente pode estar no lugar errado na hora errada. A gente acha que está no lugar errado na hora errada. A escolha é nossa, então você está no lugar certo, porque você escolheu. E a hora também é a própria, já que na escolha está embutido a hora que acontece.
E aí, falando ainda desse amor, dessa dedicação dentro do princípio doutrinário de todas as almas reencarnadas, a gente tem que considerar que a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos e que é na família que o espírito tem as grandes oportunidades de aprendizado. Aí, Leon Denis vai nos dizer assim, ó, cabe à mulher, pela sua sensibilidade, pela parcela de tempo que permanece com os filhos, transmitir-lhe as maiores impressões dos valores essenciais à sua evolução moral. Só para começar, a gente já ganha 9 meses antes de qualquer outra pessoa na convivência. A partir do momento da fecundação, que começa a ser gerado. E aí a gente vai dizer, não, mas agora a gente trabalha igual, sai do mesmo jeito e volta na mesma hora. Nunca é igual. Porque está em nós essa dedicação. Qual é a mulher que chega, mesmo o filho já estando banhado, tendo comido, estando deitado, que não vai lá ver como é que está seu filho, sua criança, ou seu adulto, porque às vezes o filho é um adulto e a gente vai lá. O meu filho tem 20 anos, ele estranha, ele diz assim, mãe, você está fazendo aquilo que no meu quarto? Meu filho, você comeu? Quando eu chego num lugar assim, ó. Meu filho, você comeu? O cara tem 20 anos. Não é? Os pais também fazem. Mas já viram que há homens que se contentam? E aí, fulana, como é que tá o fulano? Tá dormindo, né? Então deixa ele quietinho lá. Não é assim? Então é aí que a gente vê que não há diferença. E que é um conjunto. Que são mãos que trabalham pela mesma finalidade. São almas que estão juntas para cumprir uma missão. Que é a missão de se melhorar, permitindo que aqueles que vêm sob a nossa educação, sob o nosso gerenciamento, nos dando a oportunidade de fazer também essa experiência nossa de gerenciamento, se melhorarem. Nós trabalhamos uns para os outros, né? E a educação espírita, ela tem uma dimensão muito mais ampla, ao considerar que todo mundo que está aprendendo, ou seja, a gente pode chamar de educando, é um espírito imortal. Então nós, os espíritas, não podemos deixar isso de lado, porque nós estamos numa sociedade dessa ou daquela forma. O primeiro ponto de análise nosso, de reflexão e, portanto, de ação, é esse aqui. Somos espíritos imortais. Estamos vivendo uma parte da nossa vida eterna num corpo de carne. E às vezes é uma parte pequenininha, um momento pequeno. Porque 100 anos na eternidade não é nada. E a gente não consegue, em maioria, viver 100 anos. Não é assim? Então, aí ele diz, ao considerar o educando um espírito imortal, revestido temporariamente por um corpo material que o permite agir na vida terrena. Ele precisa não só da educação intelectual, mas também da educação espiritual, religiosa e moral, para conseguir utilizar de um modo elevado as suas faculdades. Porque, em considerando o espírito imortal que somos nós sabemos que nós trazemos faculdades a serem desenvolvidas. Que aqui a gente pode chamar de potencialidades, mas que a gente também pode entender como dons de Deus. Porque cada um de nós tem uma missão quando reencarna. Conosco mesmo, em primeiro lugar, e com a sociedade como um todo. E assim, criar um destino venturoso tanto na terra quanto na vida espiritual, para a qual vai retornar após o cumprimento da jornada evolutiva terrena. Nós, os espíritas, temos que lembrar, somos espíritos eternos. Numa vida passageira no corpo encarnado, e tanto o nascimento quanto o desencarne são fatalidades da vida. Ninguém vai deixar de passar. Para estar aqui reencarnado, tem que nascer. E não permanecerá aqui, já que estamos no corpo material e que ele tem tempo de validade, prazo de validade.
Tudo que é material é assim. Então, continuando ainda nas ocupações, na questão 560, ali é 45? A gente vai ou 40? 40? Então, vou só concluir aqui. Ainda falando dessas ocupações, Kardec, na questão 560 de Livro dos Espíritos, ele vai perguntar: tem atribuições especiais cada espírito? Por que nós estamos batendo tanto nessa tecla? Para a gente ter claramente na nossa mente que todo mundo tem sua função e que ninguém vai invadir a área do outro, tomar o lugar do outro, e que ninguém precisa defender esse espaço também, uma vez que está sendo colocado de maneira justa todos nós, com as mesmas oportunidades no processo de evolução. Então os Espíritos vão responder assim, ó: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água ou no ar. É interessante que os espíritos nos levam, né, às mais remotas das condições para se chegar à alma humana. E na Revista Espírita, de janeiro de 1866, Kardec vai falar, olha, 1866, lá no auge das questões de se a mulher tinha alma, né, para que ela servia. Ele fala assim, ó: não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de alma. Assim quis Deus, em sua justiça, para todas as criaturas. Dando a todas o mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento. Mas todas têm direito ao mesmo destino, das almas que nós estamos falando, né? Ao qual cada uma chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. O processo de evolução é nosso, nós temos que trabalhar por ele, e cada vez que a gente fica perdendo tempo com essas questões ínfimas que estão postas na nossa sociedade como que fossem cruciais, definitivas para nossas existências, nós atrasamos no nosso processo evolutivo e deixamos de vivenciar o amor junto àqueles que fazem parte conosco, para, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, vivenciar muita dor, desesperança, desespero. Queridos irmãos, gratidão infinita por vocês terem nos ouvido, mas não são essas palavras que precisam falar fundo aos nossos corações. São realmente aquelas que chegam por intermédio dos benfeitores espirituais que compõem conosco e que conhecem muito bem as nossas necessidades. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre.